tem pessoas que têm expectativas além do normal. Entendeu? Existe essa expectativa. Eu me vejo na função de chegar na expectativa do meu paciente desde que eu não prejudique ele. Mediandade. Se ele pode render mais, ótimo. A gente vai procurar maneiras dele render mais até o ponto que eu não passe a prejudicá-lo. Isso... Vamos falar de uma coisa que é muito comum hoje na medicina, que é, por exemplo, a reposição hormonal. Excelente ponto. Boa. Isso é uma treta, né? É uma briga sem fim. Isso é uma treta. Posso só fazer um disclosure? Claro. Por causa Manda bala. você tem muito hoje, cara. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que faz atividade física. Tá? Às vezes até aquela atividade física mais extenuante, maratona. Regular mesmo, né? Regular. Tem muita gente que, pô, e vocês estão certo, cara, é irado, animal. Mas talvez procure isso como uma saída. E nem sempre talvez seja a melhor opção, na verdade. Vamos lá, vamos só fazer uma parte. Atividade física extenuante. Existe uma teoria do barato do corredor. Certo. Isso é clássico, barato do corredor, que o cara é sim. corredor de longa distância, ele chega um momento em que a dor desaparece, ele se sente mais leve, dá um barato. Cara, já dá um senti barato isso. e ele Sim, eu toca também e já. ele consegue... Flow, é o flow, E né? vai no flow e vai embora. Muito tempo isso foi considerado um efeito da endorfina. Se falava que era a endorfina que causava esse barato do corredor. Isso nunca foi provado em nenhum estudo. Porém, já foi provado que a anandamida, Sim. que é um endocannabinoide que nós produzimos, ou seja, uma maconha que nós produzimos no nosso corpo. A maconha é perfeita, porque ela se encaixa Exato. perfeitamente com o receptor que a gente Exato. tem. Existe um aumento das concentrações de anandamida com esporte extenuante. Então, esse barato do corredor é bem provável que seja o resultado da elevação da concentração de anandamida no corpo. E se você pegar o barato do corredor e o barato de um pega no baseado recreativo, ele é muito parecido. Ele é análogo, vamos dizer assim que ele é análogo de alguma Análogo. maneira. Ele é análogo. E isso é conhecido pelo cara que faz a prática, ou você acha que não é conhecido essa... Porque assim, a analogia que você fez é o seguinte, então o cara que faz uma corrida de longa distância ou faz uma maratona aquática, aquele ciclismo que o cara sobe lá, como é que chama? Volta da França, Sim. sobe aqui, eu vi os caras indo para Campos do Jordão, subindo serra, né? A analogia é a seguinte, então o cara vai lá, fuma um baseado e ajuda ele a fazer a prática, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Não. É que a sensação de um baseado recreativo é a mesma sensação desse raio do corredor de longa distância. do barato do corredor. O prazer que o cara tem, esse flow, vamos dizer assim, É muito parecido. Veja, e não é que é a mesma coisa, não é que o fato de você fumar maconha não te torna um triatleta, né? Apesar de vários triatletas gostarem também da verdinha, mas de vários estudos já comprovarem que o uso de cannabis fumada não interfere na performance atlética. Olha, não? Mas não. E a questão de troca? Não interfere. Não interfere. Atletas que usam cannabis... não atletas que interfere usam cannabis, negativamente. Né? Negativamente. Positivamente, não sei. Porque por isso que Mas talvez negativamente não. Ah, legal, não sabia disso. Tem estudos que mostram que não há diferença do atleta Mas usuário assim, de cannabis, só voltando ao ponto, né? O ponto é assim, é que o cara que são os mesmos receptores, é o mesmo em tese, né? São os mesmos receptores, os mesmos sistemas de recepção. Então a sensação ela é muito parecida. Parecida, exato. Ela é da mesma família, vamos dizer Só assim. que então, no estudo se identificou que a anandamida ela é um endocannabinoide análogo ao THC. E no esporte extenuante é identificado uma elevação da concentração de anandamida plasmática. Existe mais concentração de anandamida. Então você... É o mesmo receptor, né? Você usa a mesma coisa. Você né? tem muito atleta amador que te procura? Bastante. A minha visão hoje em dia, principalmente do CBD, não tanto do THC, é como um ergogênico. Tá? Ele é um medicamento, funciona para várias patologias, porém uma pessoa sem nenhuma patologia, sem nenhuma queixa específica, pode se beneficiar do uso corrente de CBD. Mas e a integração desse CBD com a questão talvez de um hormônio? Eu digo... Pensando integrativamente. Então, integrativamente, vamos lá. Eu estava falando antes, a gente mudou um pouquinho o assunto, estava falando de reposição hormonal. Isso.
Reposição hormonal. Você dosa lá os níveis de testosterona do camarão. Certo. Tá? Opa. Você tem níveis você tem Muito aquela altíssimos. faixa. Muito altos. Você Altíssimos. tem- Olha o nível como de ele é careca. testosterona que eu tenho, rapaz. Perfeito. Isso aqui é cabelo na nuca sem cabelo na testa. Isso aqui é monstro. Os parâmetros de normalidade laboratorial, eles são muito mal calculados. Como você pode ter um parâmetro levando em conta a população mundial, com outro clima, com outra alimentação, outras etnias, e você tem aquele padrão, de X a X é normal. Eu, na minha prática diária, eu fujo um pouco disso. O que eu quero para o meu paciente? Eu quero para o meu paciente de 60 anos que ele tenha níveis laboratoriais para ter um controle mais específico de como se ele tivesse 20. Não me interessa se ele está na faixa de normalidade. Sim. Isso é muito mal visto por muitos colegas médicos. É que, Muito mal assim, visto. mas você concorda que você está no mesmo, assim, obviamente, mas o argumento teórico para justificar isso é o mesmo do Caio, cara que é, é picareta empírico. e que enfia o ozônio Tem. no rabo dos pacientes e Sim, sim. isso é muito ruim, porque Sim. não é o que você Não faz, tenho dúvida nenhuma. mas você tá no mesmo, Aceito a no mesma, crítica, na é uma mesma crítica válida, e eu sei que eu sou visto assim por muitos colegas, que muita gente pensa assim, porque é empírico. Você fica puto com isso? Não, já não tenho mais idade para ficar puto. Desencana, né? Desencana, velho. Beleza, né? Tá bom, relaxa. Relaxa. Então assim, mas não, concordo com a crítica e concordo que realmente pode ser mal visto e faz sentido. Porque nós temos protocolos que a gente aprendeu, que a gente estudou e que é o correto. O que eu estou fazendo é empírico. E eu falo isso para o paciente e eu assumo que é empírico, mas é o que eu acredito.